Os coléricos, normalmente, principalmente as crianças, são crianças que se inflamam com facilidade. Quando elas estão diante de uma injustiça, a veia pula, elas ficam vermelhas, elas ficam iradas com muita facilidade de que isso foi injusto, de que o jogo foi roubado, de que não valeu ser assim. Elas são crianças que, em geral, querem colocar as suas regras nos jogos dos amigos. Então, eu tenho um filho que é colérico, e quando ele estava na escola, cada vez que chegava um amiguinho novo, a gente já sabia que ia ter confusão, porque os outros amigos já estavam muito acostumados com a sua liderança e com as suas regras, com as regras que ele impunha. O amigo que estava chegando, não, né? Então, era sempre um caos, porque ele batia de frente com essa criança nova, né? De que ela tinha que acatar as regras e as orientações dele, assim como todos os outros amigos, né? Então, isso é muito próprio do temperamento colérico. E o temperamento colérico é um temperamento em que a pessoa dificilmente ela é convencida de algo, né? Para que ela perceba que alguém para que ela faça, para que alguém faça que ela mude de ideia, a outra pessoa, ela tem que perceber que a outra pessoa é muito mais forte do que ela, tem muito mais capacidade intelectual, tem bastante autoridade para ela, de fato, se submeter àquilo, né? Então, ela tem bastante dificuldade de escutar os outros, porque, em geral, ela está sempre certa, tá bom? Em geral, as pessoas coléricas, elas não tomam decisões porque está todo mundo fazendo. Ela toma decisão porque é o certo a ser feito, porque ela está convencida de que aquele é o melhor. E ela tende a levar as outras pessoas nessa, tá bom? Então, ela sabe seus objetivos e ela persegue esses objetivos até o fim, até as últimas consequências, independente do que vai acontecer no caminho, né? Então, em geral, as pessoas coléricas parecem ter muita facilidade para a virtude da fortaleza, porque elas resistem bastante e elas têm muita capacidade de passar pelas dificuldades e passar pelos obstáculos. Tudo bem? Então, a gente vai falar um pouquinho dessas crianças. Então, essas crianças, em geral, têm uma compreensão aguçada. É como se elas conseguissem olhar para as situações e descrever as situações com muita facilidade. Ver com facilidade quem é o que está certo, quem é o que está errado, quem é o que é a pessoa que está sendo injustiçada e quem é a pessoa que está fazendo algum mal a essa pessoa que está sendo injustiçada, né? Ela tem uma grande capacidade de domínio e persuasão e quer que todas as outras crianças, como eu disse, façam o mesmo que ela, tá bom? Para uma criança colérica, tudo é um desafio. Então, para uma criança colérica, tirar boas notas na escola é uma coisa boa para ela, né? Então, isso não causa grandes problemas na vida dela, porque, em geral, as pessoas coléricas são realmente boas naquilo que elas fazem. Então, justamente pela sua capacidade de atenção, pela capacidade de perseverança, pela sua fortaleza, pela sua capacidade de passar pelos obstáculos, então elas passam de fato, elas perseguem aquilo que elas querem. Então elas conseguem de fato ser crianças que tiram boas notas, que em geral os professores gostam muito dessas crianças, porque são crianças que lideram, que são crianças que têm facilidade de compreensão das coisas. Então, eles, em geral, lideram as outras crianças e podem, em geral, liderar essas outras crianças para o bem. Então, se forem crianças bem educadas, elas vão ajudar os professores. E se forem crianças mal educadas, se forem crianças mal orientadas, elas vão atrapalhar bastante, porque vão levar todas as outras crianças para o mau caminho, né? Em geral, são crianças que têm, por causa disso tudo que eu falei, são crianças muito autoconfiantes, né? Elas são... É como se elas, mesmo se elas não forem tão boas assim numa parte física, elas não conseguem nem perceber que elas não são tão boas,
porque elas têm uma autoconfiança, uma autoestima, em geral, muito elevada, tá bom? Em geral, são crianças muito orgulhosas e satisfeitas consigo mesmas, tá? Então, o que a gente precisa trabalhar nessas crianças? A gente precisa trabalhar nessas crianças a humildade, né? A humildade não é a gente se diminuir. Muitas vezes as pessoas têm um olhar sobre a humildade que é um olhar complicado, como se uma pessoa humilde fosse uma pessoa empequenecida, fosse uma pessoa meio sem graça, meio não querendo mostrar muito as suas capacidades. E não é isso que é humildade, né? Uma pessoa pode ser uma pessoa colérica, em que mostra as suas capacidades, em que ela sabe exatamente aquilo que ela é capaz, e ela ao mesmo tempo ser humilde. Ou seja, ela consegue perceber que aquilo tudo que ela recebeu, ela não conseguiu simplesmente pelas suas forças. E, além dela ter recebido o que permitiu que com suas forças ela chegasse a um resultado, esse mérito das suas forças foi possível também pela circunstância de várias pessoas que a ajudaram a estar naquela circunstância possível. Então, enfim, se ela é uma criança que joga muito bem futebol, ela pode, de fato, ter uma boa habilidade para o futebol ou para o balé. Mas para ela ter, de fato, se destacado, os pais tiveram que levar, tiveram que pagar, tiveram que comprar uniforme, tiveram que permitir uma boa alimentação para ela, para que ela pudesse se desenvolver bem, né? Enfim, uma série de circunstâncias foi necessária para que, de fato, ela pudesse desenvolver as suas habilidades, tá? Então, é importante a gente trazer os coléricos, as crianças coléricas, para essa realidade. De fato, você é muito bom em tudo. Só que, se você utilizar as suas habilidades, as suas capacidades para encher-se de si, você vai destruir o mundo. Tipo, grandes tiranos, né? Que usaram as suas capacidades para oprimir as pessoas. Então, a gente não quer isso para o nosso filho colérico. A gente quer para o nosso filho colérico que ele seja capaz de olhar as suas habilidades, pegar a sua capacidade de liderança, pegar a sua capacidade de fortaleza, pegar a sua capacidade de enfrentar as dificuldades e colocar isso tudo a serviço dos outros. Então, o grande desafio com crianças coléricas é justamente esse. Então, professores, por exemplo, que percebem que os seus alunos, que tem algum aluno colérico, ele tem que ajudar que esse aluno, acabou de fazer o que ele propôs, e que o que foi proposto a ele, que ele então ajude as outras crianças, né, a conseguirem acabar também e a não pegar esse tempo livre e rir das outras crianças que não conseguem com tanta facilidade ou atrapalhar as outras crianças que não conseguem com tanta facilidade, tá bom? Então a gente precisa direcionar toda essa quentura, toda essa expansão, toda essa marcação que o colérico tem, né? Essa expansão pelo componente quente e essa marcação pelo componente seco, esse marcar, esse liderar, esse colocar-se, a gente precisa orientar isso para coisas boas, né? Então, dar metas altas a uma criança colérica, ou seja, metas altas não no sentido de serem muito difíceis, mas no sentido de serem muito elevadas, como, por exemplo, que ele conheça a história de pessoas que se utilizaram das suas capacidades físicas e intelectuais para o bem do outro, como, por exemplo, na mitologia, como, por exemplo, a história dos heróis, como, por exemplo, a história de vários santos, que foram capazes de pegar tudo isso, tudo isso que ele recebeu de graça e foi capaz de dar de graça, né? Então, muitas pessoas que foram fundadores, pessoas que fizeram grandes coisas no mundo, são pessoas coléricas. Então, a gente pode pegar o exemplo dessas pessoas que utilizaram as suas habilidades para o bem, para que isso seja um modelo para o nosso filho que é colérico, tá bom? As crianças coléricas têm uma dificuldade enorme de perderem jogos, por exemplo,
né? Porque elas têm muita dificuldade de tocar na sua limitação, de tocar as suas frustrações, né? Então, de novo, a gente colocar exemplo de pessoas que conseguiram lidar com as suas frustrações, conseguiram lidar com as suas limitações, e a gente ensinar os nossos filhos a fazer isso, né? A valorizar os defeitos próprios, né? Isso tudo ajuda bastante, né? Ajuda os nossos filhos a não se frustrar o tempo inteiro, a entender que de fato eles são muito bons em várias coisas, mas, como todas as pessoas, eles tocam nas suas limitações e isso faz parte da vida. Isso tudo faz com que eles cresçam em humildade. Então, os pais de crianças coléricas, eles não podem ter medo de se colocar enquanto adultos mais maduros, mais capazes, com mais habilidades. Isso para uma criança colérica é muito bom. É muito bom porque ela vai ver a autoridade desses pais. E ela palpar a autoridade, palpar uma maior capacidade, uma capacidade que é maior do que ela tem, para ela é muito bom, porque ela vai seguir esse exemplo. Ela vai tender a querer ser como esses pais. Então, se a gente tem uma criança colérica e nós somos pais que gostamos de estar ali no mesmo nível dos filhos, brincando com os filhos, fingindo que a gente não sabe jogar bola bem para que ele possa ganhar, fingindo que a gente não sabe jogar xadrez para que ele possa ganhar, isso para uma criança colérica é muito ruim, porque ele perde o encanto pelos pais. Fala, nossa, caramba, ele não, como assim? Ele não é capaz de ser melhor do que eu, né? Então eu não quero seguir uma pessoa dessa. Eu quero seguir uma pessoa que mostre que tenha maior capacidade do que eu, maior capacidade intelectual, maior capacidade física do que eu, né? Então, isso para um colérico é desafiador. Isso para um colérico não é opressivo. Isso para um colérico é maravilhoso. Ele olha uma coisa que ele fala, eu quero chegar lá. E ele vai colocar todos os meios para chegar até lá.